A mensagem de hoje, ela tem um título interessante. Eu quero explicar para os senhores antes de começar. O título dessa mensagem é Confundindo Jesus. Mas não no sentido de você confundir a cabeça de Jesus, mas no sentido de você confundir Jesus com outra coisa ou outra pessoa. Amém, queridos? Esse é o título da nossa mensagem de hoje. Em nossa caminhada habitual de todos os dias, às vezes a gente deixa de perceber a presença de Jesus na nossa vida, né? Mas a gente só sente a presença de Jesus aqui dentro da igreja. A gente não sente a presença de Jesus em casa, a gente não sente a presença dele no trabalho, na faculdade ou em outros lugares. A gente está acostumado a nos sintonizar na frequência do Espírito Santo somente aqui dentro da igreja. Isso é muito comum por causa do mundo que nós estamos vivendo atualmente, que é um mundo que a Bíblia já descreve já de maligno. É uma época de trevas, né, que nós estamos vivendo. Infelizmente, o mundo está cheio de tribulações que acabam por cegar a nossa visão espiritual. Infelizmente, principalmente, irmãos, quando nós estamos emocionalmente abalados. É muito difícil entrarmos em sintonia com o Espírito Santo quando estamos com uma queixa muito pesada no nosso coração. A gente fica triste, se entristece, talvez entra aí numa depressão, entra com sentimentos de abandono e coisas assim. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite: Jesus nunca nos abandona, Ele sempre está conosco. É nós que muitas vezes não conseguimos perceber com nitidez a presença do Espírito Santo do nosso lado, a presença de Jesus. E houve um momento na história, no ministério de Jesus, que ficou difícil para Jesus, para ele ter privacidade. De tão reconhecido que o seu nome ficou, de tão conhecido que ele ficou na região ali, ao redor de Jerusalém e por toda Israel. Tornou ao ponto de pessoas, quando souberam que Jesus estava para chegar em uma determinada cidade, ou que estava saindo de um local para ir para outro local, as pessoas mandavam pessoas adiante de Jesus para avisar que ele iria chegar um dia ou meio-dia, para as pessoas estarem preparadas ali, né? Em Marcos 33, ou Marcos 6, versículo 33 e versículo 54, são dois versículos que falam sobre pessoas reconhecendo a Jesus e o seu propósito divino. Agora, lá em Lucas 7, no versículo 29, fala assim: olha, todo o povo, até os publicanos. O publicano naquela época era o cobrador de impostos, viu, queridos? Eles eram chamados de publicano, e eles não eram bem vistos pela sociedade, porque eles representavam o que os políticos às vezes representam para nós, sinal de corrupção, né? Infelizmente, eles eram um sinal de corrupção naquela época, porque eram cobradores de impostos. Mas aqui no versículo de 29 diz assim: todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo e receberam o batismo de João, referindo-se ao batismo nas águas. E quando reconhecemos a presença de Jesus em nossas vidas, tudo se transforma. Tudo se transforma, né? A gente tem aqui na igreja vários testemunhos. A gente vem na minha cabeça aqui a vida da Lohana, né, Lohana? Ela deu parte do testemunho dela ontem dos jovens, da transformação que Deus fez na vida dela. E isso traz uma pergunta para a gente. Eu quero abrir essa pergunta aqui para nós nessa noite. Você tem reconhecido Jesus nas circunstâncias da sua vida, nas pessoas ao seu redor, na dificuldade, na bonança? Você tem reconhecido Jesus nesses momentos? Então hoje nós vamos estar olhando aqui algumas pessoas que não reconheceram a Jesus e como eles descobriram a presença do Senhor em determinados momentos, como isso aconteceu e que lições nós podemos tirar disso, né? Primeiro, em Mateus 14, 26, Jesus é confundido com um fantasma. Vê se pode um negócio desse. E sabe quem confundiu Jesus com um fantasma? Seus próprios discípulos, o próprio povo que estava andando com Jesus. Ele tinha acabado de passar pelo
sermão da montanha, tinha feito a multiplicação dos pães e peixes. Os discípulos falaram: agora nós vamos para onde? Ele falou: não vamos para lugar nenhum, vocês pegam o barco, atravessem aqui, eu vou para o Monte orar. Subiu para o Monte orar. No finalzinho da tarde, a Bíblia diz que ele orou até o meio da noite, e na hora que ele desce o monte, o barco com os discípulos já estava no meio do caminho, e Jesus ali, né? Bonitão, mete o pé na água, começa a andar em cima da água, vai embora atrás do barco, né? E a Bíblia diz que era uma noite que estava ventando muito e tinha ondas grandes, e eu imagino que Jesus andando na sua excelência espiritual, e as ondas passando ali por debaixo dele, ele se aproximando do barco. E se uma coisa que você sabe sobre pescador até hoje, meu avô era pescador, é que pescador é cheio de crendice, né? Antigamente as mulheres não podiam nem entrar em barcos, porque se a mulher entrasse no barco, a embarcação podia até afundar, né? Eu não sei o que tinha com essas mulheres aí, porque estava afundando o barco, né? E não podia nem entrar no barco, era cheio de crendice. E Pedrão ali, representando um dos pescadores ali, fora João, fora o seu irmão Tiago, que estava ali dentro do barco, eles estão ali naquele vento, escuro, com frio, com medo. Eles veem um vulto vindo na direção deles, né? Mateus 14, 26, diz assim: e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! A Bíblia diz que eles falaram dessa forma, porque a Bíblia diz assim: olha, tomados de medo, gritaram. Eu imagino o Pedrão, né, que resolvia tudo na espada, gritando de medo: nós vamos morrer, o fantasma veio pegar nós aqui. No meio de uma tempestade no mar, os discípulos estavam sozinhos, estavam apavorados diante da imensidade das dificuldades, ali representada pelas ondas e o vento. De repente surgiu um vulto estranho ali na frente deles, que espantou eles mais ainda. Em Marcos 6,49 dá outra descrição da mesma passagem, fala assim: eles porém, vendo andar sobre o mar, pensaram se tratar de um fantasma e gritaram. Os discípulos que passaram a tarde daquele dia distribuindo pão e quebrando pão, eles faziam assim, ó, o pão estava inteiro, aí eles pegavam metade do pão, quebravam, entregavam para a pessoa. Na hora que ele ia pegar metade do pão de novo, o pão já estava inteiro. Aí eles pegavam metade do pão, quebravam e davam para outra pessoa. Na hora que eles iam pegar de novo, já estava um pedaço de novo. E eles entregando, e a multiplicação dos pães acontecendo. É a mesma coisa que os peixinhos. Esses mesmos discípulos, algumas horas depois de testemunhar um milagre tão gigantesco, estavam chorando, gritando de medo: nós vamos morrer, porque o fantasma vai pegar a gente. E às vezes tudo que precisa para a gente sair do foco, mesmo depois que a gente participou de algo tão grande como o Senhor, é uma coisinha que a gente não conhece, que vai nos assustar. E quando passamos por temporais, problemas na nossa vida, dificuldades na nossa vida, nós somos tentados a ficar apavorados. E tem um grande mal acontecendo por esses dias, que é a ansiedade. E a preocupação. A preocupação já fala: a gente está se ocupando com algo que ainda nem chegou. A gente já está gastando tempo mental, força mental e física, preocupado com um boleto que vai entrar na semana que vem. Aí você nem dorme de noite: como é que eu vou pagar essas contas? Tem que vender mais camisas, tem que vender mais umas coisas, tem que fazer mais negócio aqui, né? E fica preocupado, fica olhando só para as coisas, só para os problemas que a gente conhece, só para as nossas ondas, só para os nossos ventos que a gente conhece. E a gente acaba tirando o foco de Jesus. E o que é que significa confundir Jesus com o fantasma? Trazendo aí para os dias de hoje, a gente pode colocar isso como uma tentativa de
espiritualizar as coisas de uma forma equivocada, como os fariseus faziam comumente. Olha só o que diz lá em Mateus 12, do versículo 24 ao versículo 31, fala assim, ó: mas quando os fariseus ouviram isso, eles falando de Jesus, mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Eles acusando Jesus, que Jesus tinha parte com o demônio, por isso que ele tinha autoridade de expulsar demônios. E Jesus ali, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Versículo 26. Satanás não expulsa Satanás. Isso é Jesus respondendo para eles. Está dividido contra si mesmo, como então subsistirá o seu reino? Se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem expulsam os filhos de vocês? Porque os filhos dos fariseus também estavam orando por pessoas, e demônios estavam sendo expulsos. Jesus questionou eles: se eu estou orando e demônios estão saindo, vocês estão me acusando que eu tenho um pacto com Satanás, e o filho de vocês que estão orando e os demônios estão saindo também, eles estão orando em nome de quem? De Beelzebul também? Brinca com Jesus não, Jesus era bravo, né? Mas pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar numa casa de um homem forte e levar dali os seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não junta, espalha. Por esse motivo eu digo a vocês: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Aqui ele faz essa referência, blasfêmia contra o Espírito Santo, porque quando nós oramos por alguém com imposição de mãos para retirada de um demônio, para retirada do espírito maligno, a força não vem de nós, a autoridade não é nossa, a expressão daquela força e o trabalho que está sendo realizado é o Espírito Santo que está executando. E blasfêmia é nós tomarmos posse de um trabalho que o Espírito Santo está executando. Isso é uma das blasfêmias. Tá? Outra blasfêmia é você falar que você perdoa o pecado. Eu te perdoo no meu nome. Não, você está perdoado no nome de Israel. Vale de nada. Vale de nada. Tá? Então, comumente as pessoas que passaram por tribulações, você já viu aquelas pessoas que qualquer coisinha que acontece, bateu o dedinho do pé no canto da prateleira. Ô Satanás, sai daqui! Aí Satanás está cantando aí, ó. Isso é um sinal que você também está confundindo Jesus. Você está confundindo quem é o inimigo e está jogando em cima das costas do inimigo coisa que não foi ele que fez, é coisa da vida, né? Aí Satanás está lá ocupado, atormentando, causando problema no carro do pastor. Aí você bate o dedo lá na quina da mesa, lá da sua casa, fala: ó, o Satanás está lá ocupado, bagunçando o carro do pastor. E está falando: o quê? Fala: não, estou ocupado aqui, atormentando desse lado aqui, né? Mas deixa eu dizer um negócio para você, algo que a Bíblia nos garante. Em primeiro lugar, se Jesus realmente está na sua vida, não há espaço para mais ninguém, pois Ele não compartilha a sua presença com o mal. A Bíblia diz que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Quando você diz sim para Jesus, eu aceito e reconheço que o Senhor é o Filho de Deus e que seu sacrifício na cruz do Calvário é suficiente para me libertar, me livrar da condenação dos meus próprios pecados. A Bíblia diz que nesse momento nós somos selados pelo Espírito Santo. E ainda tem crente por aí, eu falo assim: olha, é o que eu falo para a Annelise, eu falo para esses cristãos: sabe de nada, inocente. Minha filha, né, às vezes ela vem com os papos, nos conversa, querendo saber mais da idade dela, e eu falo para ela: você não sabe de nada, inocente, né? Para ela acalmar o facho. E tem cristãos por aí que
Então, com medo. E tem várias denominações que exploram esse medo da falta de conhecimento e falam: olha, você tem uma mandinga sobre a sua vida, foi feita uma obra lá na encruzilhada e está te amarrando, você está amarrado. Irmão, Jesus não compartilha lugar com Satanás, não. Se ele está realmente na sua vida, o lugar é só dele, a casa é só dele, é só dele. Mateus 12:33 diz assim: olha, considere, pense sobre isso. Começa assim no versículo: uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois a árvore é conhecida pelos seus frutos. E deixa eu te falar um negócio. Às vezes tem coisa ruim acontecendo na vida da gente, né? Eu quero te dizer algo. Talvez o que está de ruim acontecendo na sua vida, talvez seja a sua culpa. Talvez esse problemão que está aí na sua vida é o fruto ruim da semente ruim que você plantou. É isso que a Bíblia diz. Você não vai plantar melancia e colher banana. Não é assim que funciona, né? Eu gostaria de plantar feijão e colher picanha, mas não dá, irmãos. Você plantou feijão, você vai ter que comer o feijão, né? E tem gente reclamando aí: não, mas é Satanás, ninguém gosta de falar comigo, ninguém, meu irmão, minha vida está uma luta, todo lugar que eu chego é só briga. Irmão, se a briga só acontece quando você chega lá. Vamos começar a analisar as coisas, né? Talvez o problema não esteja lá. Você mesmo disse: todo lugar que eu chego tem briga. Então, meu irmão, talvez você tenha de ser o portador dessa briga, né? Tem que começar a mudar ali, né? É o apontador de Deus arrancando os pedaços do lápis, né? Para fazer a ponta do seu lápis mais afiado para você escrever uma nova história. Aleluia. Mas a Bíblia diz assim, olha, Tiago 4:7, na sua vida e na minha vida. Amém? Diga assim: Tiago 4:7, na minha vida. Diz assim: olha, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Amém, queridos? Aprenda a reconhecer Jesus no meio da tempestade. Aleluia. Jesus também foi confundido em outra feita com jardineira. Lá em João 24, no versículo 14, 15, diz assim: olha, nisso Maria voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. E disse ele: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Senhor, se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou ele, que eu vou lá buscá-lo. E eu imagino Maria chorando, o olho cheio de lágrimas, catarro descendo do nariz, não enxergando nada, e Jesus falando para ela assim: olha, quem que você está procurando? Mulher, quem que você está procurando? Quem que você está procurando? E ela: se você pegou o corpo, me fala, que eu vou lá buscar o corpo, eu vou sozinha, põe na cacunda e trago de novo. Não reconheceu Jesus. E Maria, quando ela foi lá ao sepulcro para ver o corpo, ela não encontrou, né? Pensando que alguém tinha levado dali. E quando ela entra lá no sepulcro, o sepulcro não está vazio, tem 2 anjos lá. A Bíblia diz que tem 2 anjos lá. E Maria, lá em João 20, versículo 13, diz assim: e os anjos perguntaram para Maria: mulher, por que você está chorando? E ela fala a mesma coisa que ela ia falar para Jesus lá fora, ela falou para os anjos dentro do túmulo. Levaram o meu Senhor embora, respondeu ela, e não sei onde colocaram ele. Aí de repente aparece um homem ali, Jesus, que é João 20, 14, 15. Aí primeiro ela pensa que é um jardineiro que
cuidava do lugar, e ela só reconheceu que era Jesus que falava com ela quando Jesus usa um tom que para Maria era inesquecível. Quando Jesus conversa com ela e fala: Maria, e ela levanta os olhos e reconhece que aquele é Jesus. E às vezes aquilo que a gente precisa fazer, às vezes Jesus está na nossa frente, do nosso lado, e a gente está tão preocupado com a nossa dor, tão preocupado com o nosso sofrimento, que a gente não levanta a cabeça. Quando o nosso olhar, querido, está dentro da cova, está dentro do sepulcro, está só nos problemas, muitas vezes a gente não consegue contemplar a face de Deus, né? E às vezes Jesus está bem do nosso lado. São tantas situações tristes que a gente enfrenta no dia a dia. Deixa eu te dar um exemplo. Hoje faleceu um pastor, amigo nosso, pastor Carlos Luiz, né, Isaías? Que é filho na fé da minha mãe. Ele faleceu hoje, estava com problema no coração, né? E faleceu agora de manhã, no início da tarde. Por isso que minha mãe não está aqui hoje. Problemas assim acontecem, situações tristes que enfrentamos no dia a dia, e que às vezes nem mesmo se os anjos de Deus que nos guardam se revelassem para nós, como se revelassem para Maria, que se revelaram para Maria, a gente não ia entender o que estava acontecendo, né? Mas a gente está tão preocupado que Deus envia um anjo do Senhor para falar com você, envia o seu irmão da igreja, envia um pastor de outro lugar para falar com você. Só que você está tão preocupado com os seus problemas, está olhando tanto. A gente tem um problema hoje que a gente anda assim, ó. Eu não vou abrir aqui porque a barriga é branca demais, mas anda olhando para o umbigo, né? A preocupação está aqui com eu, né? Aparece a bênção do Senhor se revelando para nós, literalmente falando: olha, quem que você está procurando? Ele está falando: eu estou procurando Jesus. Deixa eu falar um negócio para você. Nós não viemos para a igreja para sermos caçadores de bênção. Você não é caçador de bênção. Para com isso. O seu dízimo e a oferta que você dá na igreja não é ficha de troca que você dá para a igreja e Deus vai te abençoar. Não, isso não é o Evangelho. O Evangelho é Cristo crucificado na cruz do Calvário, te salvando da condenação do pecado. Não tem barganha com Jesus. Nós fazemos o que fazemos porque somos. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Em João 20:12, Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. É muito difícil a gente entender o que está acontecendo em cenário de morte, né? Em cenário de grande pesar na nossa vida, e morte e destruição nesse mundo. Mas deixa eu dizer um negócio para você, preste bem atenção. Mesmo em cenários de morte, de destruição, de problemas, Jesus, Ele é o jardineiro que pode embelezar a sua vida. Ele cuida de nós como Ele cuida de um jardim, né? Isso está em Isaías 58:11, que diz assim: o Senhor o guiará constantemente. Isso é para você, igreja. O Senhor te guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Eu recebo em nome de Jesus. Você será como um jardim bem regado, cuja fonte de água não cessa. Você entendeu o que está dizendo aqui a Bíblia? Que mesmo o mundo estando numa sequidão, a fonte de água viva vai estar alimentando você sem cessar nenhum momento. Você não precisa correr atrás de bênção. A Bíblia diz que a bondade e a misericórdia do Senhor seguirão você todos
vai ficar rodopiando aí, não vai sair do lugar. Também Ele é o único, Jesus é o único, que nos conhece pelo nome, nos ama de uma forma tão profunda que ninguém jamais amou. Olha o que Isaías diz, no capítulo 43, versículo de 1 a 3, ele diz assim, olha, mas agora assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel, não temas, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, a dever. Jesus diz assim, olha, você é minha. Versículo 2 diz assim, ó, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, esses rios não te cobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não deixarão brasa em você. No versículo 3 ele encerra assim, olha, pois eu sou o Senhor, seu Deus, Santo de Israel, o seu Salvador, e eu dou o Egito como resgate para livrar você, e a Etiópia e a Seba em troca de você. Você é precioso para Deus, meu querido. Ele troca nações por você. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Mas deixa eu te falar um negócio. Preste atenção no versículo 2. Preste atenção no que a Bíblia não está dizendo. A Bíblia está dizendo aqui que quando você atravessar os rios, eles não te cobrirão. Ele não está dizendo que você não vai atravessar o rio. Ela não está dizendo que você não vai passar por momentos de tribulação. Ela está dizendo que você vai passar pela tribulação, mas a tribulação não vai te submergir. Que quando você andar através do fogo, o fogo não te queimará, não deixará nem cheiro na sua roupa. Não quer dizer que você não vai passar pelo fogo. Vai passar pelo fogo, tem que passar sim, tem que ser purificado, mas o cheiro não vai ficar não. Amém, igreja? Confundir Jesus com o jardineiro, o que isso representa para nós? São momentos comuns e corriqueiros da nossa vida, que nós não percebemos o cuidado e a presença constante do nosso Deus, até nas mínimas coisas. Até nas mínimas coisas. E a Bíblia, ela é bem sutil com relação a isso. Ela fala, olha, se você tem poder no momento de confrontação, olha aí para que você cresça em estatura física. Olha aí, você tem poder, então cresce. Deus cuida tanto de nós em coisas pequenas que você não tem que se preocupar com a batida do seu coração. É automático, Deus cuida disso para você. Você não tem que preocupar com o crescimento do seu cabelo, é Deus que cuida disso para você. Se bem que tem os irmãos que estão deixando de crescer cabelo, né? Aí começa a se preocupar. Louvado seja Deus. Deus tem cuidado de nós, irmãos, todos os momentos. Quando você dorme, Deus te dá o descanso, e você está ali como morto, e de manhã, depois do descanso necessário para o seu corpo, Deus faz você acordar para o mesmo dia. Ele te dá a vida novamente, e você levanta da cama e prossegue mais um dia de vitória na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Salmo 139, do versículo 1 ao 4, diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando eu me sento, quando eu me levanto. De longe, Tu percebes os meus pensamentos. Sabe o que é isso? De longe perceber o pensamento? Intimidade. Só sabe isso quem já foi casado, né? Que às vezes a pessoa está lá do outro lado. Eu estou aqui, a Dani está lá do outro lado, está lá na porta da igreja. Aconteceu alguma coisa, nós ouvimos a mesma coisa. Eu olho para ela, ela já está olhando para mim. Isso faz assim, né? E a gente tem uma conversa sem falar nada. Conhece o pensamento de longe. Quem tem intimidade, irmão. Versículo 3: Sabes muito
palavra me chegue à língua, tu já conheces o meu interior, Senhor. Eu imagino os irmãos aí que tem a língua solta, e Deus sabendo o que vai sair da língua desses irmãos, e falando para os anjos: anjo, acorde lá, não deixa falar não, o irmão que está lá soltando coisa que não deve, né? Falando mais do que devia, provocando o outro sem motivo, né? Nessas situações, irmãos, nós precisamos sossegar o nosso coração para ouvir que Deus tem chamado a nós todos pelo nome. Deus chama a nós como conhecidos, como quem tem intimidade, como quem conhece. Jesus não fala assim: ei você, ou você aí ó, de blusa rosa, ou você aí ó, gordinho, ou você aí ó, tá raso, tá fundo, né? Ele não chama assim não. Ele chama pelo nome: Israel, né? Chama Lohana, chama Gustavo. Momentos de intimidade. Aprenda a reconhecer a voz do Senhor nas pequenas coisas, nas coisas comuns do dia a dia. Amém? Jesus também foi confundido em outra feita como viajante. Lucas 24, de 14 a 16, fala assim: e iam comentando entre si tudo o que havia sucedido. Aqui são os discípulos. Eles haviam saído da cidade ali, depois que Jesus havia morrido, Jesus havia ressuscitado, e eles estavam ali, saindo de viagem numa cidade. Eles saíam e iam comentando entre si o que tinha acontecido. O mestre morreu. Enquanto comentavam e discutiam sobre a morte de Jesus, o próprio Jesus se aproximou deles e começou a andar junto com eles. Lucas 24, 16 a 24. Mas os olhos deles estavam como fechados, de sorte que não o reconheceram. E aqui é dois discípulos, depois da morte de Jesus, iam embora de Jerusalém, entristecidos, com o acontecido a morte do mestre. E foi nesse momento que Jesus apareceu. Eles não conseguiram reconhecer a Jesus. Mesmo assim, Jesus continua andando com eles e falando a respeito do Evangelho. Eles entraram numa casa e somente no partir do pão, quando Jesus parte o pão, os seus olhos são abertos e eles reconhecem que é Jesus. Lucas 24, 31 diz assim: então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E Jesus, muito maroto, parte do versículo, na hora que eles reconhecem que é Jesus, Jesus desaparece da frente deles. Jesus era gostoso. Em muitos momentos da nossa vida, nós tendemos a desistir dos nossos sonhos. E essa desistência dos sonhos, dos projetos, a gente quer voltar atrás. E em alguns momentos a gente pensa que a gente está só. E Jesus vem e mostra que Ele quer caminhar conosco, mas não estamos sós. Jesus não quer que você ande só. Tem um ditado em missões que fala assim: olha, quem está só, se você está sozinho, você está em má companhia. Não fique só. Procure Jesus, busque a Jesus, para que Ele esteja andando com você, carregando você, levando você, amando você, abraçando você, levando você pela mão, pensando em você. Lá no Malawi nós temos um ditado que é sempre falado na igreja, que é: e esse que não aguenta, em tal isoso, e esse que não aguenta, que é: Jesus é bom o tempo todo. Isso significa que Jesus é bom 24 horas por dia. Até mesmo quando você está dormindo, Deus está planejando coisas boas a seu respeito. Ele está arrumando clientes novos para você, abrindo a porta para você, tirando impedimentos, quebrando cadeias, tirando a enfermidade que você está passando durante o seu sono, te dando refrigério e descanso. Aleluia. Confundir Jesus com um viajante, isso significa para a gente não perceber
a presença de Jesus nas pessoas mais simples. Às vezes nós falhamos em não perceber a presença de Jesus na presença do nosso irmão de um banco aqui da igreja. Deus pode usar a irmãzinha do coque lá de Aparecida de Goiânia, mas o irmão da igreja não usa nada. Não usa nada. Eu vou lá do outro lado de Goiânia para receber uma oração lá, mas virar para o meu irmão que está do meu lado e falar: irmão, ora por mim, você me conhece, conhece a minha vida, está vendo a necessidade que eu estou passando, ora por mim. Às vezes prefere uma adivinhação disfarçada de revelação do que uma oração pontual. Se impressionam com pessoas adivinhando CPF, falando endereço de casa, falando o nome da empresa que trabalha, que não acrescenta nada na sua vida espiritual. Somente te impressiona. Nossa, deve ser de Deus, porque ele adivinhou, ou foi revelado, né? Não adivinhou não, é revelação, né? Foi revelado que ele sabe onde eu trabalho. Olha, você trabalha no lugar tal. Começa a chorar. Aí vem aquela profetada vazia. Deus fala: olha, Deus vai te prosperar. Aleluia, glória a Deus. A sua necessidade não é prosperidade física. A sua vida espiritual está um bagaço, está arrebentada. Não tem leitura bíblica, não tem oração, não tem jejum. Aí vem os adivinhadores, falsos profetas, e impressionam pessoas que não conhecem o Evangelho com adivinhações. Não, pastor, não é adivinhação não, é sim, porque a Bíblia diz que é espírito de adivinhação em algumas pessoas que se dizem profetas, que não são falsos profetas. Você quer receber uma profecia certeira do Senhor, Ele vai falar com você intimidade da sua vida espiritual e chamar você para relacionamento. Você acha que Deus está preocupado com o que você vai vestir? Você acha que Deus está preocupado com o seu 15º par de sapato? Você acha que Deus está preocupado se o cinto que você usa combina com o sapato que você vai colocar, que combina com a bolsa, que combina com o brinco? Você acha que Deus está preocupado com isso? Tá não, meu irmão. Ele está preocupado se você tem falado com Ele, para Ele revelar o propósito dele para você diariamente. É isso que Deus está preparado, está preocupado. A minha oração no início do culto foi exatamente essa: que nós não busquemos aqui na terra reconhecimento de homem, que ao passarmos pela terra, se for necessário, que a gente passe de uma forma incógnita, desde que ao chegar no céu, na porta lá do julgamento, Jesus testifique ao nosso respeito, diga: esse aí eu conheço, entra aqui meu filho, que tem um lugar aqui do meu lado. Mateus 25, 40 diz assim: o rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, fizeram a mim também. Versículo 45 diz assim: e ele responderá: e digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum desses pequeninos, também deixaram de fazer a mim. Tem irmãos na igreja, irmãs, que são nossos colegas, amigos de congregação, que estão congregando conosco e vindo assistindo aos cultos 5, 10 anos, que todos os dias de culto você vem e cumprimenta, mas por algum motivo, alguma razão, que talvez você até desconheça, pelo vestir, pelo andar, pelo modo de falar, você nunca foi na casa desse irmão fazer uma visita. Você nunca se ofereceu ou ofereceu o seu tempo como sacrifício intercessório pela vida do seu irmão de igreja. Não, isso aí é pastor toma conta, só pastor tem que visitar. Quem gera ovelha é ovelha, o pastor cuida da ovelha. E eu estou cuidando de você, querido. Nós estamos rodando um curso aqui na igreja,
treinamento para evangelismo. Nós começamos aqui, teve um dia que tinha 25 pessoas, 26 pessoas. Nós estamos chegando no final do curso com 4, 5 pessoas. Isso é preocupante. É preocupante. A comida boa está sendo oferecida para você crescer, para você se tornar um evangelista, para você se tornar um ganhador de almas, para que você saia dessa mesmice. Pergunte a você, pergunte para você: quantas pessoas aceitaram Jesus em 2022 porque você pregou o evangelho para ela? Quantas pessoas já aceitaram Jesus nesses primeiros meses de 2023 porque você se dispôs a estudar a Bíblia um pouco mais, a ler a Bíblia um pouco mais, a orar um pouco mais, e quando as oportunidades aparecem, o Espírito Santo tem te guiado para falar do Evangelho e pessoas têm entregado a sua vida para Jesus? Quantas? Pergunta pesada, né? Traz uma realidade para a gente. Mas o Espírito está sendo oferecido. E eu pergunto para você: cadê você? Aonde é que você anda? O que é que tem sido mais importante na sua vida como cristão? Que é mais importante do que estudar a Bíblia para crescer, aprender, para que você ganhe outras pessoas para Jesus? É a novela das 7? É a novela das 8? É o Big Brother? Um pouquinho de cansaço muscular? Não, hoje eu estou com dor de cabeça, não vou não. Não, Senhor Jesus, o Senhor conhece o meu coração. Meus irmãos, essas desculpas lá no céu não vão fazer diferença nenhuma. Eu já falei aqui na igreja, repito, lá na África, tem irmãos que andam 3, 4 dias a pé ou de bicicleta para atender um culto ao Senhor. E depois de andarem 3 dias a pé ou de bicicleta, chegam tremendo na porta da igreja de fome porque não comeram nada. E a primeira coisa que a gente fazia era dar comida, dar água, deixar para descansar. E entrava para o culto 6, 8 horas, culto, adoração e cântico louvando ao Senhor. Não vou não, estou cansado. Estou cansado. A lasanha que eu comi ontem caiu bem. Tem que tomar um negocinho, eu tenho que descansar, pôr meu pé para cima. Hoje não vai dar para mim não. Oh Deus, o senhor sabe, o senhor está vendo aqui, né? Alergia à lactose. Não vai dar para eu ir lá não. Deixa eu falar um negócio para vocês, queridos. Deus tem um propósito para você. E tem pessoas lá fora que estão dentro do propósito que Deus tem para você. Que Ele colocou dentro desse propósito que essas pessoas virão para Ele através da palavra que vai sair da sua boca. Da sua boca. Pare de perder tempo. Pare de trocar eternidade por prazeres mundanos. Pare de trocar a vida eterna no céu por beijinho na boca. Para com isso. Pare de perder tempo. Pare de trocar a eternidade no céu porque alguém deu um chute na minha canela. Para com isso, irmão. Pare de perder tempo. Para de bobeira. Jesus quer você pertinho dele. Ele quer que você tenha o cheiro dele. Ele morreu na cruz, foi por você. Ele morreu na cruz, não foi para você ficar pegando aí na bundinha da irmã, não. Foi não. Não foi para você ficar mandando mensagens de texto com conteúdos sexuais, recebendo e mandando foto das suas partes íntimas para outras pessoas. Ele não morreu na cruz por causa disso, não. Muito pelo contrário. Você quer uma vida de eternidade? Agora é o momento de você exercitar santidade. Quer viver na eternidade? Exercite santidade. Agora é o momento. Nós cantamos um louvor que dizia: toda língua se dobrará ao Senhor, todo joelho se dobrará ao Senhor, e toda língua confessará.
que não serão salvos irão dobrar, irão confessar o Senhor. Eu espero que você não esteja no meio desses. Eu já falei aqui na igreja e repito mais uma vez: você tem um compromisso comigo lá no céu, e eu não admito você faltar esse compromisso. Eu não admito. Muitas vezes Jesus está conosco, está falando conosco, e a gente não percebe. A palavra de Deus é para nós. Às vezes o pastor preparou uma mensagem, na hora da preparação Deus falou: Israel, você vai colocar isso na sua mensagem para falar para o fulano que está para a igreja. Aí eu estou ministrando aqui, eu passo a olhar, localizo a pessoa e falo assim: olha, a Bíblia está dizendo que é para mudar de vida, é para mudar de situação, é para parar de se comportar, só falta apontar o dedo no nariz. Aí o fulano olha para mim, abre um sorriso, olha de lado de um olho para o outro e fala: fala, Deus! Ou tenta disfarçar, né? Deus está jogando ali a brasa acesa para ver se queima, se purifica. Aí não quer falar, fala Deus, começa, olha para o outro assim e fala: ô glória, ô glória, pegou aí, irmão? Ô glória, viu, irmão? Ô glória, Deus. Lucas 10, 21 diz assim: naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, exultando é se alegrando, tendo muito prazer no Espírito Santo, ele disse assim: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque esconde essas coisas dos sábios e ocultos e revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim é do seu agrado. Deixa eu te falar um negócio aqui. Unção de cura, unção de revelação, manifestações espirituais são dons do Espírito Santo para a igreja como um todo. Você pode orar por pessoas e pessoas serem curadas. Você pode orar por pessoas atormentadas por demônios, por espíritos imundos, e esses demônios sairão. Você, Deus, mas eu sou pequenininho, eu não sei falar, eu gaguejo, eu não conheço a Bíblia. Meu irmão, se disponha. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo, não é você não. Ele só está chamando você para você coparticipar. Deus, mas é muito trabalho, eu tenho que evangelizar no domingo. Domingo é o dia que eu jogar bola, é o dia que eu jogar vôlei, eu não quero não. Prioridades. Você quer ser prioridade de Deus na sua oração, mas quando é para ser ao contrário, você priorizar o reino de Deus, complica. Tudo é prioridade, menos o reino de Deus. Eita Deus, bate nós mesmo. Ô glória. Deus pode estar usando alguém perto de você, e pode ser alguém que você não vai atacar, e Ele gosta de fazer isso. Sabe por quê? Porque você é duro, porque você é igual um ferro frio. E sabe o que é bom para malhar ferro frio? Outro ferro frio. Você roça um no outro assim, ó, aí vai gastando um no outro. É isso que a Bíblia diz: ferro afiando ferro. É bíblico. Não, mas não dá certo com aquele irmão. Ele também pensa a mesma coisa de você. Eu não gosto daquele irmão porque ele é muito bruto. Ele olha para você do mesmo óculos. Para ele, você que é bruto. Aí Deus coloca vocês dois para trabalhar junto. Ferro afiando ferro. Você acha que Deus coloca carga desigual? Carga desigual. Você acha que Deus vai colocar um irmãozinho lá que está orando, é fiel ao Senhor, é bonzinho, tudo que Deus pede, Ele fala: sim Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, pode deixar Deus, eu estou indo. Aí você fala: não, estou com dor de cabeça, hoje eu não vou não, hoje eu não vou não. Aí você acha que Deus vai colocar esse irmãozinho para sofrer na sua mão? Mas não, meu irmão, Deus não é bobo não, Ele vai colocar um na sua tete,
para bater de frente contigo para te tratar. Eita glória! Deus pode estar usando uma pessoa perto de você e você não está sensível o suficiente para perceber. Se minimize. A vida do crente é marcada por transformações. Se você está na igreja há vários anos e a sua vida não tem tido transformação, meu irmão, está na hora de você começar a reavaliar a sua atitude com relação ao reino de Deus. A Bíblia diz que Deus é perfeito. Se não existe imperfeição em Deus, olha, a imperfeição vai estar em algum lugar. Fica a dica. Não está em Deus, não. Se não está em Deus, está no pastor. Jesus também foi confundido como pescador. João 21, de 4 a 7. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, olha a dica de Jesus: filhos, tens aí alguma coisa para comer? E responderam: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Peraí, mas isso é muito parecido com outro texto bíblico, não é? É muito parecido. Na hora que eu li, eu identifiquei na hora. Mas os discípulos que estavam lá passando por isso não identificaram. E assim fizeram, jogaram a rede para o lado direito e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E aquele discípulo a quem Jesus amava, quem que era? João. Disse: Pedro, é o Senhor, é Jesus. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se de verso. Porque naquela época, irmãos, os pescadores pegavam peixe de cuecão. Eles pescavam de noite, tiravam as vestes para ficar mais leve, trabalho para sal, receba Pedro. E Pedro, quando Jesus, ele vê que é Jesus, o mestre, lá na areia, ele se cinge novamente. Pedrão, doidão do jeito que ele é, não esperou o barco, não. A Bíblia diz que ele pulou dentro da água. Foi. Depois de Jesus. Aí quando chega lá, Jesus falou para eles: olha, tem de comer. Ele tem não. Aí eles pescam. Na hora que chega, Jesus já está com o peixinho assado com fome. Ele fala: olha, traz mais uns peixes aí do que vocês pegaram. João 21, 3 diz assim: vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. Às vezes a decepção que você está passando nessa vida vai querer apagar, tirar você do propósito a qual Deus te chamou, e você está querendo voltar para trás, igual Pedro. O mestre correu, o mestre se afastou. O que é que eu vou fazer agora? Vou pescar, que era o que eu sabia fazer. Meu irmão, volta para o passado não, está difícil, volta para lá não. Se Deus quisesse que você estivesse lá, Ele não tinha te deixado lá. Se seu propósito fosse lá, você não estava lá agora, você estava lá agora. Se o que é de Deus para você era aquela pessoa que te chateou, que te magoou, que te bateu, que te traiu, que judiou de você emocionalmente, fisicamente, se aquilo lá era de Deus, ela estaria com você hoje aqui dentro da igreja. Se não está, porque não é de Deus, volta para lá não. Quem come vômito é cachorro. Quem vomita e volta atrás desesperado para comer o que vomitou é cachorro. E Pedro queria voltar para pescar. O que é que aconteceu? Fora do propósito. Foi pescar, o que é que aconteceu? Pegou nada. Não pegou um peixe. Meu irmão, oro para que na sua vida aconteça o que aconteceu com Pedro, que você pare de prestar o mundo, que você não vale mais uma bolacha lá fora, que o seu valor esteja em Cristo. Que fora do Evangelho a
sua vida não vale nada. Nossa, pastor, isso é muito pesado. É, eu quero dizer aqui, ó, do meu lado, não tira de mim. Eu quero ver seu cheiro. Abraço o pastor. O pastor tem que ter cheiro de ovelha. Só o perfume não pode ser forte demais também, não. Jesus pergunta para os pescadores aí se eles tinham alguma comida, e ele recebeu a resposta que não tinha nada. Quem está sem Jesus, meu irmão, não tem nada para oferecer, não. É Jesus que nos oferece. Com Jesus, a pescaria vem. A empresa que você trabalha, a empresa que você está trabalhando, talvez não esteja prosperando, porque o seu patrão não é cristão. Mas deixa eu falar um negócio: o seu trabalho está em perigo porque a empresa não está indo bem. Olha, seja a bênção de Deus lá no seu lugar de trabalho, seja a diferença, seja a luz, seja o sal da terra. Ore e libere bênção sobre aqueles que têm te oprimido lá no seu trabalho. Libere bênção sobre a vida deles. Diga para ele: Deus vai te prosperar. Ah, você crentinho não vale nada. Não vale mesmo não, mas o Jesus que anda comigo vale infinitamente mais o suficiente para me abençoar. E eu vou colocar meu joelho no chão e Deus vai abençoar você também. Aleluia. João 21, 15 a 17 diz assim: depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, seu filho? Filho de João, você me ama? E Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. E ele falou o que para Pedro? Apacente as minhas ovelhas. Novamente no versículo 16, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro disse: sim, Senhor. Uai, eu te amo. Então Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? E aqui, meus irmãos, Pedro ele fica magoado com Jesus, porque ele perguntou pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, e tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: cuide bem das minhas ovelhas. Você sabe o que Jesus estava fazendo ali? Pedro havia negado Jesus 3 vezes, e aqui Deus dá a oportunidade para Pedro declarar o seu amor por ele 3 vezes. Estaca 0 novamente daqui que a gente segue. Em muitas situações, irmãos, nós precisamos desistir. As coisas começam a dar errado. Está dando errado aí. A venda não está vindo. Você não está conseguindo vender a casa, não está conseguindo vender o apartamento, não está fechando o negócio, não está conseguindo a vaga que o curso que você fez te prometeu. Você está pensando em desistir. Os carros que você arruma só está dando prejuízo. Jesus está dizendo algo para você nessa noite, para você, Gustavo. Eu sou a videira, vocês são o ramo. Se alguém permanecer em mim e eu nele, aí sim você dará fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Coisa alguma. Até trocar o óleo do carro do Jesus. Os botões da camisa caem. A vaga lá do curso que você fez não sai. A casa que você quer vender, o apartamento que você quer vender, às vezes até vendeu. E o patrão não paga. Está com dinheiro retido. Entenda a sua identidade. Você é ramo. Ramo está aí para produzir. Você não foi chamado para ser raiz, você foi chamado para ser ramo. Dependência de Deus.
É espiritual, meu querido. Você está certo, é espiritual. Viu, irmão? É espiritual. Levante-se aí do seu lugar aqui. Aleluia. João 14, 23 diz assim: que pela misericórdia de Deus, Jesus está em nós. E respondeu Jesus: se alguém me ama e obedece a minha palavra, meu Pai o amará, e nós viremos a Ele e faremos nele morada. Condicional: se alguém me ama. Você ama Cristo? Amém ou não amém? Amém. Você ama Cristo? Amém. Outra pergunta para você: você conhece a Cristo? Amém. Já diminuiu a força. Amém. Não, agora não adianta arrumar não, porque é a verdade. Às vezes a gente fala que a gente ama, mas a gente não conhece. Deixa eu te falar um negócio: é impossível você amar alguém que você não conhece. Leia a Bíblia, ore, vira para o irmão que está do seu lado, vira para o irmão que está do seu lado. Olha assim, olha, larga de preguiça. Amém? Fala de novo. Seu preguiçoso, vai ler a Bíblia. Bate no ombro dele assim, ó. Bate no ombro dele assim. Devagar, devagar. Bate no ombro dele. Você fala: ô, vai orar. Para de dar trabalho para o pastor, vai orar. Para de causar problema, vai orar. Agora pergunta para ele assim: você quer bênção? Responde: vai orar. Aprenda, aprenda a reconhecer Jesus em todos os aspectos da sua vida. Aprenda, coloque sua antena para cima em todas as situações. Está difícil? Está na dificuldade? Pergunta: onde é que está Jesus? Está no meio da tempestade? Olha, a Bíblia nos garante: no meio da tempestade existe um lugar no barco que você pode descansar, abraçadinho com Jesus. A Bíblia te garante. E muitas vezes, em momentos de tribulação, você pode estar confundindo Jesus aí com fantasma, sem querer entender a realidade como ela realmente é, a realidade espiritual. Às vezes você não quer nem entrar no espiritual, você tem medo do espiritual. É aquele cristão carnal: Deus me livre de língua estranha, Deus me livre de revelação. Vê um irmão que é usado com revelação aqui na igreja e fala: vem aqui, eu vou orar com você. Aí tem tanto pecado oculto, está com tanta coisa escondida na mala do carro, que tem medo de vir na frente e receber uma oração, com medo que o usado do Senhor vai revelar o pecado. Aí não vem, não vem na frente, tem medo espiritual. Irmão, para com isso. Você vive na carne, mas você é espiritual em essência. Às vezes nós não conhecemos, não percebemos as coisas pequenas, mas Jesus te chama pelo nome. Não importa se as outras pessoas considerem você pequena, para Jesus você é filho. É filho, é filha, é amado, é querido. Jesus, ele não te abandona, querido. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Está difícil, está difícil. Tá, Jesus, ele disse que isso é difícil, mas você não está sozinho. Você tem Deus sobre a sua vida. Você tem uma comunidade de irmãos pronto para somar com você.
E você tem um pastor doidinho para te conhecer e te amar cada dia mais. Hebreus 13:8, é aqui eu termino essa palavra sobre a sua vida nessa noite. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. O mesmo Deus que morreu na cruz do Calvário é o mesmo Espírito que está conosco aqui nessa noite, tentando quebrantar o seu coração, para que você perceba o quão importante você é para Ele, para que você entenda que Ele tem cuidado da sua vida em meio à tribulação, que Ele tem cuidado de você nas pequenas coisas, que Ele tem provido para você coisas grandes, e que o propósito que Ele tem para você é muito maior do que o que você pensa. O seu sonho, o seu desejo nesse momento como cristão é ter talvez seja ter uma oportunidade para pregar na igreja. Não, eu sou diácono, né? Um dia eu vou ser levado para a presbítero. Para aí não, meu irmão. Só no início da caminhada. Pastor. Nelson, às vezes Deus, a gente tem essa sensação que Deus está trabalhando com a gente com coisinhas pequenas, a gente só presta atenção nas coisinhas pequenas, e Deus ele tem uma visão macro, ele vê tudo o que está acontecendo, é a preparação de tudo. Talvez você esteja construindo a base, Deus está tirando a base, arrancando as pedras no meio do caminho para colocar novas fundações para você. Deixe Deus arrancar as pedras. Entregue para Deus o que está enterrado aí. É pecado escondido. Entrega para Deus. Deixa Ele arrancar isso. É a atitude que não condiz com a palavra do Senhor. Deixa Deus arrancar isso. E não somente deixa Deus arrancar, aponta, Deus está aqui, ó, tira essa pedra aqui, ó, essa pedra que me ajuda, tira isso da minha vida. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado, veja isso, é Deus do seu lado, na vida do seu irmão. Tem gente que já foi mais para frente, né? Olhou para Deus do lado, já deu um beijinho. Eu vi. Esse povo para frente, meu irmão. Você fala para olhar no olho de Deus, você tem que dar os beijinhos de Deus. Querido, vamos orar, vamos orar. Deus, eu te louvo, Pai, porque a tua graça é magnificente sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, por abrir o nosso entendimento nessa noite, para que possamos perceber o teu amor por nós, nas grandes coisas, nas pequenas coisas, em tudo que nos cerca. Nós temos certeza que ali o Senhor está, seja grande ou seja pequeno, ali o Senhor está. O Senhor não muda, o Senhor mesmo ontem, hoje e será eternamente, e a sua promessa de salvação para nós, ela é eterna e não estremece. Obrigado, Deus, por nos livrar da condenação dos nossos próprios pecados. Obrigado, Deus, pelo teu amor e o teu carinho incessante sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por nos amar, mesmo assim, cheios de falhas, cheios de pecados, cheios de crises e de problemas. Obrigado, Deus, pela força de vida, pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos concedido todos os dias, em nome de Jesus. Olha mais uma vez, não para o irmão que está do seu lado, porque você olhou muito para ele. Olha para o irmão que está atrás de você ou aí na sua frente e diga para ele assim: não confunda Jesus, pois ele conhece você